Salvador, capital do estado da Bahia. Aqui se fez e faz história e cultura. Nesta terra bate forte o coração do Brasil. A diversidade de paisagens e ecossistemas desta terra tropical lhe assegura uma natureza exuberante. Uma cidade onde se misturam várias culturas e raças. Em todo canto brotam com força e vibração som, poesia e arte. Nos anos 70 e 80, era grande o número de indústrias poluidoras, com pouco controle ambiental. Essa era a regra geral na Bahia e no Brasil. Iremos apresentar em 3 estágios a evolução do pensamento e da prática ambiental na Bahia nesses últimos 36 anos. Aqui na Bahia, particularmente, nós tínhamos metalúrgicas, indústrias de celulose, produção e refino de petróleo e, posteriormente, a indústria petroquímica. Isso resultava numa poluição química de metais pesados, poluentes orgânicos, no ar, nos rios, no mar. Era o que determinava a década de 70 e 80. No início do primeiro estágio, tínhamos pouca consciência ambiental e as leis de controle da poluição eram ainda incipientes. Falta de consciência, um movimento da sociedade civil ainda pouco incisivo, se formando, e também o arcabouço institucional ainda se formando. Naquele contexto, o meio ambiente era considerado um aspecto de menor importância, um entrave para o desenvolvimento das indústrias e das políticas econômicas dos governos. Na época, a questão, né, da industrialização estava pegando firme no Brasil, na Bahia. Inclusive, durante aquela conferência de 72, né, a Conferência Mundial de Meio Ambiente, a primeira conferência que aconteceu em Estocolmo, o Brasil foi para lá tentando vender o Brasil como possível local de colocar as indústrias poluentes. Foi para lá, aqui pode poluir, então venha para cá. Isto começou a incentivar grandes empresas a virem para cá. Maior consumo de energia é a explosão industrial da Bahia. Nesse primeiro estágio, o governo da Bahia, ainda com uma visão de Estado regulador e controlador, acompanhou a tendência mundial e foi progressivamente criando leis e normas ambientais, bem como mecanismos de fiscalização e monitoramento para as indústrias. Em 1973 foi criado o CEPRAM, Conselho Estadual de Proteção Ambiental, órgão normativo que passa a atuar como único coordenador na aplicação da política de controle da poluição ambiental do governo do estado. 10 anos depois, foi criado o CRA, Centro de Recursos Ambientais, que passa a coordenar e exercer a política estadual de conservação, defesa, melhoria ambiental e fiscalização. Naquele cenário, o complexo industrial baiano ganhou força com a implantação do polo petroquímico de Camaçari em 1978. Uma decisão do governo de Luiz Viana, e talvez instigado aí pelo saudoso professor Rômulo Almeida, a tentar trazer para cá e implantar na Bahia, já falado há muito tempo, um polo petroquímico. O polo refletiu muito bem o avanço nesse primeiro estágio da história ambiental na Bahia, evitando, por exemplo, os erros de Cubatão em São Paulo, que já nos parecia um modelo de ineficiência ambiental industrial. Não repetimos Cubatão por muitas razões. Primeiro, o fato de você ter a legislação, uma legislação que fosse precursora à implantação do polo. Isso permitiu a seleção de tecnologias mais apropriadas, mais modernas, mais limpas, a que se tinha conhecimento naquele momento.
Aí existiam, a lei previa não só limitações para lançamento de efluentes, como limitações para efluentes gasosos. Então isso foi, graças a Deus, isso foi feito. A outra coisa foi CETREL. CETREL foi uma concepção de, ao invés de deixar cada empresa fazer seu tratamento, que seria muito caro e provavelmente não saía tão bom quando seria feito de uma forma centralizada. A CETREL incorporou essa concepção. Ela foi a empresa que captava todos os efluentes da indústria e tratava com mais vantagem esse conjunto de efluentes. E a terceira vantagem desse polo, assim, no sentido de vanguardista, foi o anel florestal, que era uma preocupação futura, muito distante, mas para que não houvesse uma aproximação excessiva das áreas urbanas para uma área industrial, com todos os problemas que decorrem disso. O primeiro estágio foi um período de muita poluição e tomada de consciência dos grandes problemas ambientais, do surgimento de reações contra a poluição e defesa do meio ambiente, momento que fez surgir algumas organizações ambientalistas. Nessa época, o Estado vai evoluindo de uma abordagem centrada em medidas de comando e controle para um maior uso de medidas de autorregulação e interiorização de responsabilidades relacionadas à questão ambiental por parte das indústrias, dando início ao segundo estágio para a transformação industrial na Bahia. Já nos anos 90, como veremos a seguir, surgiu uma nova visão ambiental global, tendo a sociedade, o Estado e as indústrias uma posição proativa, afirmativa, um fator decisivo para os avanços registrados nos anos 90. O ambiente social e político no início dos anos 90 era propício para mudanças, principalmente quando importantes segmentos das indústrias passaram a assumir uma nova postura ambiental, em consequência, sobretudo, do complexo e amplo estudo de impacto ambiental que autorizou a ampliação do Polo de Camaçari em 1989. A própria reconcepção da CETREL, a reconcepção do COFIC, a reconcepção do papel de cada empresa no contexto, os cuidados com o meio ambiente ali passaram a ser não apenas uma coisa secundária, de ponta de tubo, que se poderia tratar, que se poderia exportar, mas algo para ser resolvido dentro do contexto, começando com a valorização do indivíduo, porque as mudanças para melhor viriam a partir de uma sensibilização e consequente reflexão e ação com reflexão de todos aqueles funcionários do Polo de Camaçari e não apenas dos setores ambientais. Nessa época já era evidente para a parte do segmento industrial e do CRA que um novo ciclo estava em curso. O ciclo de melhoramento, ele passa a ser um ciclo virtuoso em cima, superpondo-se a um ciclo anterior que era um ciclo vicioso de ofende, corrige, muito caro e, consequentemente, contraproducente. Com o passar do tempo, ia ficando cada vez mais evidente uma constatação. É que havia uma coincidência muito curiosa de que as empresas que eram limpas eram também lucrativas e suas ações cresciam. E as empresas que eram sujas, elas eram empresas que não tinham equilíbrio financeiro e acabaram por falir e mudar de atividade ou passar adiante seus pontos. Já era evidente para algumas lideranças do setor produtivo a necessidade de se reduzir a poluição das fábricas, eliminando com isso os resíduos lançados no meio ambiente e, consequentemente, os conflitos com a sociedade. Reduzir a quantidade de efluente gerado, reduzir a quantidade de resíduo gerado, são práticas que também se conotam como uma mudança de comportamento. Porque você não está simplesmente entendendo como era visto na década de 70 e 80, que resíduo, por exemplo, é inerente do processo produtivo. Gerar resíduo é uma prova de ineficiência. E as empresas, as indústrias, elas não querem criar esse rótulo de ineficiência. Então essa é uma diferença bastante significante que caracteriza a década de 90.
chegamos ao momento atual com um novo conceito e prática ambiental, graças ao empenho dos diversos setores da sociedade. Não tenho dúvida que qualquer empreendimento, para ele ser perene, para ele ser sustentável, ele tem que ser sustentável ambientalmente, mas também ele tem que ser sustentável socialmente e economicamente. Entendendo que o equilíbrio entre as questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas, é que vão dar ao empreendimento realmente a sua plenitude, a sua perenidade. Porque preservar os recursos naturais, de maneira geral, é preservar a vida. Então, na verdade, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos pelos outros. Estamos fazendo por nós mesmos. Então, colocando isso como uma questão bastante central e bastante clara, não tenho dúvida de que nós haveremos, em pouco tempo, não estar mais necessitando de utilizar os mecanismos de controle e comando, mas sim os mecanismos da própria consciência humana, através de um trabalho muito forte na área da educação ambiental, e que as futuras gerações entendam essa questão como uma questão da sobrevivência do homem e do planeta. A busca de uma produção cada vez mais limpa, do resíduo zero e da ecologia industrial ganha força na cultura empresarial. Um ideal do passado que gradativamente se torna realidade. Neste início de século, avançamos para o terceiro estágio. Isto significa que importantes segmentos das indústrias aplicam de forma continuada uma estratégia ambiental preventiva e integrada, com o objetivo claro de aumentar sua ecoeficiência e reduzir riscos para o meio ambiente. Uma rota para a produção mais limpa. Produção limpa é a busca dos caminhos para viver e produzir com resíduo zero. Como se atingir uma situação de mínimo resíduo para poder tornar a nossa permanência no planeta sustentável. O conceito de produção limpa se fundamenta no fato de que a nossa presença econômica no planeta, não é a presença física, mas a presença econômica, quer dizer, nós não enquanto pessoas, mas enquanto consumidores, estamos enchendo o planeta. Um planeta cheio, cada vez mais cheio, demanda que a gente tenha um aproveitamento integral dos materiais. O conceito de produção limpa é como se atingir, qual é o andar que temos que seguir para atingir uma situação de resíduo zero. Hoje percebemos que parte do setor produtivo assume uma posição de vanguarda e liderança ambiental, chegando ao terceiro estágio, com princípios e valores focados na produção limpa, na ecoeficiência, na responsabilidade social e excelência operacional, que garantem a sustentabilidade econômica, social e ambiental das indústrias. Aos líderes das empresas, cabe a responsabilidade de tornar a dimensão ambiental um valor empresarial central da organização. O líder de uma empresa que tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável tem que estar permanentemente envolvido e preocupado com essas questões. Consumo de energia, por exemplo. Nós temos que poder ter instalações que nos permitam consumir a energia apenas no momento que ela precisa ser consumida. Esse tipo de conceito é uma coisa nova. Há 10 anos atrás ninguém falava nisso. Há 20 anos atrás nem se escrevia nada sobre o assunto. Hoje em dia, eu diria que é preocupação fundamental em todo e qualquer empresário que tem essa consciência de que os recursos são finitos e que um dia vão acabar, a não ser que a gente faça alguma coisa a respeito. Hoje percebemos no setor produtivo, bem como em outros importantes setores da sociedade, que o atual desafio para o desenvolvimento sustentável é tão dramático quanto aquele que enfrentamos nos anos 70 e 80. Fecha-se assim um ciclo e abre-se outro neste início do século XXI. Para enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável, temos que continuar aumentando a eficiência ambiental da indústria e do consumo. Nós queremos construir um mundo que seja preservado ou melhorado para as próximas gerações. E a única forma de construir esse mundo melhor para as próximas gerações é assegurar o desenvolvimento e o consumo atual, preservando os recursos naturais ou melhorando as fontes de recursos naturais para frente. Nós temos que produzir e temos que ser capazes de criar novas tecnologias cada vez mais limpas, que agridam cada vez menos o meio ambiente.
Acho que isso é uma demanda hoje tão natural da sociedade e a nova geração já tem isso tão claro nas suas exigências e na sua percepção de valor. Eu acho que o nosso desafio é muito mais de acelerar a criatividade e a construção de novas vias, novos produtos, novas formas de fazer cada vez mais limpas, do que ficar discutindo se a responsabilidade de um ou a responsabilidade de outro, que é o que eu acho que acontecia na década de 70 e de 80. A visão do desafio ambiental é global e tem como base a melhoria do nosso planeta. A construção de uma sociedade ambientalmente e socialmente sustentável. O maior desafio é uma relação profunda com a questão ambiental, com a compreensão de que a presença do ser humano no planeta não pode representar a destruição da possibilidade de vida aqui nesse planeta, que é a nossa casa e que, por enquanto, até onde a vista alcança, não tem possibilidade de outra. Nós temos que trazer para o plano individual, da consciência e do comportamento individual, a preocupação de rever todo o projeto de felicidade que está muito baseado no consumo desenfreado de produtos que não tem nada a ver com satisfação de necessidades mais fundamentais da humanidade. Nesse plano individual, no plano industrial, do empreendimento em geral, temos que avançar nas tecnologias, ter uma responsabilidade em cada fábrica, em cada unidade de produção, no território agrícola também, deixar de contaminar e de degradar o solo e as águas. No plano governamental também, os governos municipais, estaduais e nacionais, e no plano das Nações Unidas, desenvolver uma responsabilidade de fato, porque a gente está caminhando para a beira do abismo e pode se tornar irreversível esse processo. Você é parte desta história.